Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí já na segunda aula desse último trimestre do ano de 2023, aonde estamos num grande seminário sobre a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Professores, professoras, esse trimestre também é de grande importância, aonde nós podemos estar expondo para os nossos alunos a importância de ser um verdadeiro discípulo baseado na verdade e no amor. É isso que nós devemos, como prioridade, estar ensinando e mostrando as características desses que querem servirem na Igreja de Deus. E também as características desses que prosseguem a sua vida rumo à salvação eterna para servir a Cristo e dar fruto. A lição de hoje é a lição número 2. O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Jesus, nós vamos estar vendo no decorrer das aulas, como nós já vemos na primeira, que Jesus está preocupado em servir. Nós vamos ver que ele mesmo disse que não veio para ser servido, veio para servir. Então, nós como verdadeiros discípulos, precisamos não estar preocupados no serviço espiritual apenas com nós mesmos, mas precisamos servir as pessoas. A introdução diz o seguinte: Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Ele é o Deus que deixa a sua glória para servir sua própria vida, mostrando que o verdadeiro poder de um discípulo é quando se torna servo. Então, o serviço ao próximo é importante para aqueles que confessam ser servo de Jesus. Antes de entrar no comentário, antes de fazer os comentários da nossa aula de hoje, eu quero mandar um grande abraço para a internauta Maria Aparecida. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que o Senhor nos abençoe nesta nova caminhada. Obrigado, Maria. Mateus Ferreira diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre. Obrigado, Mateus. Regina Augusta, ela diz: muito boa aula, parabéns, presbítero Ademar, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Regina. De coração eu quero pedir a todos vocês que compartilhem. Aquele que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Dê o seu like. Isso vai ajudar muito a eu estar continuando aí com essas aulas através deste canal. O ponto 1, vamos estar vendo o objetivo da lição, que eu vou estar mostrando o poder que está em servir ao menor. Veja, Jesus era maior, mas ele servia o menor. Então eu vou estar mostrando isso dentro da lição para que nós possamos entender e ver se realmente nós temos características de servo. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos aprender que para ser um verdadeiro discípulo é preciso possuir poder em si mesmo e também possuir o exercício da vocação divina para o serviço cristão. É bem importante que nós possamos seguir aí esta aula, acompanhar, procurando tirar lições para as nossas vidas, para que nós possamos estar preparados para viver na eternidade, e também professores e professoras preparados para transmitir um bom ensino.
que nós tenhamos estudado, que nós venhamos manejando bem a palavra da verdade. É isso que fomos ensinados para que possamos transmitir aos outros a importância do serviço na obra de Deus. O ponto 1 diz assim: o que é servir? O conceito de servir é bastante amplo. No entanto, de forma resumida, o dicionário diz que é ser útil a alguém ou algo, auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender a um propósito, zelar por alguém. Esse é servir. Não é, nesta aula, aqui o que é servir, nós não estamos falando de servir o nosso ego, servir a nós mesmos. Mas nós estamos vendo aqui o que o dicionário está trazendo na tradução do que é servir. Então, nesse contexto, professores e professoras e internautas que me acompanham, ser um discípulo de Cristo é desafiador e é preciso possuir essas características que eu vou estar mostrando para vocês. Então, professores e professoras, fale aos seus alunos da sua sala a importância de sermos discípulos de Cristo, aos benefícios que teremos, tanto nesta vida como na eternidade, mas que para confessarmos e para realmente sermos esses discípulos, é preciso que possuamos características que estão de acordo com as palavras de Jesus. A primeira característica é ser obediente a Deus. Segundo, amar os irmãos e os estranhos. Eu vejo, posso ver aqui a partir das igrejas daqui da minha cidade, na Viraí, e de outras igrejas, pessoas que não conseguem comungar com outros irmãos. Muito pior, amar um estranho. Também é preciso imitar Jesus e tê-lo como fiel modelo a ser seguido. Você olha para Cristo, ele diz: aprender de mim. De quem você está aprendendo? Quando você magoa alguém, quando você não zela de alguém, quando você não se encaixa nos conceitos de servir, de ser útil, de auxiliar, de atender, de zelar por alguém, você não está sendo imitador e nem está seguindo o modelo de Cristo. Então, internautas, professores e professoras, olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O 1.1 diz assim: fazer o que Deus manda. Jesus diz que quem não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda para frutificar ainda mais. Veja o cuidado em que Cristo tem com os seus servos. Então, eu estou colocando aí uma imagem aí de um jardineiro cuidando, podando fruto para que ele produza mais. Mas aí nós temos professores e professoras de dentro de um desafio dentro da nossa sala. Perguntar aos nossos alunos: você está mais para ser podado por Jesus ou para ser cortado e lançado fora? Porque ele disse que quem não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele fala para limpar, para que produza mais fruto ainda. Então Tiago, ele diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós, como cristãos, nós sabemos fazer o bem. Então é dever servirmos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Jesus morreu
na cruz, Paulo disse que Ele nos amou primeiro, amor sendo nós ainda pecador. Isso aí é o processo de escolha, mas sabendo que nós não seguimos a doutrina de Calvino. Nós cremos que somente serão salvos aqueles que aceitarem nascer de novo, vivendo uma vida em Cristo. Então, quando ele disse assim, eu vos escolhi para que deis fruto. Então, o processo que nós vivemos na vida, que devemos estar sempre desenvolvendo, é o processo de servir. Servir aos outros, servir na igreja, isso são frutos para o reino de Deus. Então, quando o cristão deixa de glorificar a Deus e de fazer seu trabalho, que é servir, está seguindo o mau exemplo como Diótrefes. Está na síndrome de Diótrefes. 1.2 diz assim, ser humilde imitando Jesus. O termo humildade tem origem no latim humus, que significa terra e chão. Quer dizer, não significa estar lá no alto, mas significa viver em humildade. Então, ser humilde não é, portanto, estar nas alturas. Jesus que estava lá desceu. Jesus é um dos grandes destaques em sua liderança. Manso e humilde de coração. Então, o orgulho, professores e professoras, vamos dizer aos alunos, quando você faz alguma coisa, faça para Deus, não toque campainha. Quando você coloca uma roupa bonita, não se orgulhe achando que está mais lindo que todo mundo, que está abafando. Pois o orgulho é a oposição à humildade. E aí é vida soberba, e Deus resiste ao soberbo. Então, como ser um líder poderoso sem ter sede de poder? Porque aqueles que têm sede de poder estão na síndrome de Diótrefes. Então o autêntico discípulo é comprometido com Cristo e está alinhado aos seus valores. É humilde, não grita, não manipula, nem intimida as pessoas. Nós temos liderança, professores e professoras, não se escandalize com isso. E nem por isso saia da igreja, pois, no entanto, Daniel e seus amigos eram fiel a Deus, e Israel, o povo de Judá, lhe desobedeceu e foram levados para o cativeiro. E nessa leva Daniel foi junto. Ele pode dizer, mas Senhor, porque eu estou pagando por isso? Então, meus queridos, nós temos lideranças que estão acima do serviço. E aí, não lidera pelo amor nem pelo exemplo. O discípulo orgulhoso que despreza a humildade e por se achar mais importante que qualquer outro, está manifestando a síndrome de Diótrefes. Qualquer discípulo sem humildade, que fala com arrogância, não é um bom líder. Então nós temos hoje, infelizmente, liderança, pastores e outros que estão no hall de obreiros da igreja que querem se aparecer. Vê alguém, talvez até Deus usando uma pessoa, ele quer fazer igual. Porque não sei que temos nós nas nossas igrejas. Então hoje, meus irmãos, meus professores e professoras, meus internautas, temos que orar, jejuar e pedir a Deus graça, para que nós prossigamos, sem olhar nem pela direita, nem pela esquerda, mas olhar para Jesus. O 1.3 diz assim, amar e obedecer. Por amor, Deus enviou Jesus para nos salvar. E o Filho, em obediência, cumpriu o seu chamado, dando sua vida por amor a nós. Essa aí foi a escolha, entenda isso. Ele deu a sua vida para salvar a nossa vida. E nós precisamos agora reconhecer esse amor. E agora, como ele fez, aprendendo dele, vamos ser servos. Vamos fazer um bom serviço na igreja. Vamos trabalhar para que
todos sejam abençoados. Cristo foi o maior exemplo de servo por causa de que? Por sua obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Então o amor e a obediência são caráter de um verdadeiro cristão. Importantes traços do ser discípulo. Não significa ser autônomo, fazer o que eu quero, o que você quer, fazer o que quiser, mas amar as pessoas e servi-las. Diz o pensador, a obediência sem amor é servil. Amor sem obediência é irreal. Vemos aí essa imagem que eu coloco de um escravo apanhando. Ele não serve por amor. Por quê? Porque é forçado. Que nós possamos tirar lições desta terceira epístola de João que nós estamos trazendo como base para os ensinamentos desse trimestre. Dentro do objetivo do segundo ponto, eu vou estar expondo que o verdadeiro sentido do serviço cristão é servir com disposição para cooperar junto a Deus, ajudar as pessoas, você está mostrando, e em especial aqueles que mais necessitam, e também o serviço à igreja. Diz assim, a quem servir? O discípulo de Cristo demonstra amor a Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas que carecem de sua assistência espiritual, social e amor. Então, o discípulo de Cristo não escolhe apenas vou servir esse. Ele serve a diferentes grupos. Ele serve na igreja. Ele dá assistência espiritual, social e amor. Ele demonstra amor a Deus servindo aos que carecem de sua assistência espiritual, social e amor. O que nós, como cristãos, estamos fazendo por aqueles que estão aí jogados à sociedade? Então, em especial, você vai servir os pobres, órfãos e viúvas, principalmente. Então, a comunidade de fé, que está escrito em Gálatas 6:10, os conhecidos e desconhecidos, nós precisamos ensinar. Os nacionais e os estrangeiros, nós precisamos estender a mão. O fato é que servir se refere a dar suporte a outro. Assim, a expressão que melhor caracteriza um autêntico discípulo é a de servo. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Tem pessoas que precisam de pão, tem pessoas que precisam de orientações espirituais. E talvez você não está preparado, então não ajude. Não dê mau conselho. O 2.1 diz assim, a Deus. Servir a Deus é cumprir com alegria e dedicação as tarefas que nos foram dadas. Não é servir com tristeza. Veja, eu coloquei esse patinho aí, ó. Que nós como cristão, diácono, presbítero, liderança, deveria tomar, por exemplo, o patinho está servindo aos peixes. Nós, diáconos, obreiros, nós fomos chamados para servir. E aí talvez nós precisamos aprender com os pássaros. Jesus sintetizou assim: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando você ajuda alguém, professores, professoras, coloque isso bem claro para a sua sala de aula. Quando você está ajudando alguém, você está fazendo a Cristo. Então, faça tudo como a Cristo. Então, a mensagem é simples. Fazer aos outros é servir a Deus. João escreveu, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, veja como você está nesse caminho do cristianismo, fazendo bem ou não fazendo ao povo.
Voltando à terceira carta de João, Gaio foi reconhecido por João por ser um cristão generoso e hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários. Então, Gaio tinha atitudes altruístas, participava ativamente da evangelização, promovia serviços para edificações e bom testemunho na igreja local. Quantas almas irei levando ao meu Salvador? O que você está fazendo? Será que você está sendo um Diótrefes que não tinha atitude altruísta? Ao contrário, era ambicioso e arrogante. Quem é você para falar comigo? Quem é você para me ditar regra? Quem é você para me dar conselho? Muitas vezes, às vezes o diácono, aqueles que cooperam livremente na igreja, estão ali servindo e tem irmãos que estão trazendo reclamação para o pastor. Ah, o irmão lá não me ajudou a estacionar meu carro. Ah, o irmão, gente, ali tem pessoas que às vezes você nem conhece, pessoas que às vezes são empresários, pessoas que dedica com amor a obra de Deus e você está querendo que ele seja servo seu. Ainda está reclamando e está ficando de cara feia. Os professores e professoras de escola dominical, de adultos, de crianças, que dá o seu tempo para que possa ensinar, para que nós possamos servir melhor, para que a obra de Deus cresça e cresça com robustez e com espiritualidade. Recebemos críticas, às vezes levantamos madrugada para preparar uma aula, para poder estar colocando de maneira mais clara para os nossos alunos, e somos criticados. E o que fazemos? Continuamos com o nosso trabalho de servo. Gaio e Demétrio eram participantes do sofrimento de Cristo. Diótrefes procurava com sua energia emocional para gastar naquilo que não era essencial. E aí para você, talvez você diz, mas o que é altruísmo, professor? É um nobre sentimento. Por isso que eu disse que Gaio tinha atitude altruísta. O altruísmo é a pessoa que doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivo ou recompensas, e não se queixa do serviço prestado. Mas eu fiz tanto por fulano e ele me virou as costas. Não é esse o papel de servo. 2 e 3 assim, a igreja. Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por tal ganância, mas de ânimo pronto. Eu conheci um pastor, e eu acho que existe vários, que quer obrigar o povo a vir à escola dominical. Não é voluntariamente, o serviço de Deus é voluntariamente. Agora, os professores se dedicam, olha e convite. Ele é preciso também tomar gosto. Pode alguém estar num lugar onde ele não se sente bem? Ou muita liderança coloca professores totalmente despreparados. E aí o que acontece? As pessoas perdem o desejo de vir à escola dominical. Pois a escola dominical é um lugar onde nós esperamos que os professores nos orientem. Já pensou você mandar seu filho para a escola e saber que lá tem professores que nem estão aí? Professores de escola dominical, professores e professoras, meus queridos, a Bíblia diz que aquele que ensina, haja dedicação no ensino, se dedique para que tenha resultados positivos, tanto para esta vida como para o outro. Então a responsabilidade do verdadeiro discípulo é cuidar do rebanho de Cristo. A igreja é formada por pessoas, e servi-las, essas pessoas, é servindo a Deus. Jesus diz: a mim que fizeste. Então Diótrefes
errou ao não se inspirar em Jesus, que é o cabeça, que ama e defende a sua igreja, vai pagar preço, pagou preço. Então ele julgava ser o Senhor da igreja, por isso excluía quem não acatava, quem não rezasse em suas cartilhas, suas proibições e ordens abusivas, tendo assim seu discipulado reprovar, como nós encontramos na terceira epístola de João. Oh, meus queridos, temos muitos liderança desta forma, não ama, não se inspira em Jesus, e aí traz a igreja de Deus prensada, ensinando aí por tua ganância. Mas a Bíblia diz: liderança, professores e professoras, tenha bom ânimo, seja de ânimo pronto. Vamos para o ponto 3, onde eu vou estar ensinando que o propósito de Deus para o discípulo é servir. Vou mostrar que existem diversas funções e atribuições no ministério cristão. Vou falar sobre a incumbência principal: servir. Então assim todos, vou estar mostrando que todos devem estar atentos e prontos a estar cuidando do seu próximo. Então, quer dentro de sua comunidade de fé ou fora dela, amar ao próximo. 3. Chamada para servir. Jesus deixou sua glória para servir, a Bíblia diz isso. Então qual foi a missão que Jesus veio fazer? Servir. Cuidado com a síndrome de Diótrefes. O servo não é maior que o seu senhor. Fomos chamados para servir e estou colocando aí essa imagem. Tem grande parte das pessoas que estão na igreja quer holofote, quer se aparecer, quer estar em primeiro lugar. Eu tenho que aparecer. Você pensa que não? Muitas igrejas têm homens que Deus quer usar, homens preparados, mas a liderança encosta. Por quê? Porque está vendo que quando ele fala tem unção e o povo está voltado, dando glória a Deus pela vida daquele servo. E aí, os Diótrefes que estão na liderança das igrejas, encosta, sabendo ou não sabendo que pagará um preço alto. Síndrome de Diótrefes. Temos também essa síndrome de pessoas que estão na igreja, mas não aceita a liderança, não é submissa à liderança, e está doido para atropelar a liderança. Queridos professores e professoras, nós não somos o pastor presidente da igreja ou o pastor da igreja local. Então, seja ele quem for, nós temos que ser submissos. É assim que nós servimos a Deus, sendo submissos. Coloquei essa imagem aí, veja aí, mostrando aí que há alguém com a síndrome de Diótrefes que quer atrapalhar a obra de Deus. E aí, como esse carneiro ataca o seu pastor. Como um diácono à mesa. 3 e 1. Como um diácono à mesa. Em Atos 6, vem uma instituição do diácono na igreja, diante de uma necessidade que os líderes passaram a ter à medida que a igreja crescia. A igreja crescendo precisa de diácono. E aí nós vemos a instituição do diácono na igreja, diante do crescimento. Então o termo diácono vem do grego, que significa servo, ajudante. E a Bíblia diz que o diácono é aquele que exerce um ministério de serviço na igreja. E essa função
É a função do diácono ser um bom porteiro? É receber, colocar as pessoas lá no lugar. Mas a função do diácono também é ver, é trabalhar aí na piedade, ver a necessidade daqueles que estão precisando. O diácono, o ministério dele é chamado para servir. E aí, lá no início, eles dizem o seguinte: escolhei, pois, irmãos, para diácono, pessoa de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Hoje, nós temos diácono que nem se passa pelo teste. Não serve bem como diácono. Na igreja chega uma pessoa, ele não consegue receber aquela pessoa e colocar em um lugar adequado. O diácono está ali a serviço da igreja, não só no espiritual. Apesar que os pastores às vezes gostam de mais investir só em construção, investir em tantas coisas, mas não investe naquele cristão que está com um problema. E a palavra tinha essa preocupação. Nós vamos cuidar do evangelismo, pregar o evangelho, enquanto os diáconos vai servir às mesas. Então o papel do diácono é acolhimento, é assistência social aos necessitados. Então foram escolhidos para servir à mesa. Mas como a igreja também é assim, tudo que entra, tem liderança que gasta com tudo, gasta com várias coisas, mas não gasta com aqueles que estão necessitados dentro da casa. Então, a função do diácono é ver essas coisas. 3.2, o discípulo que exerce a liderança, assim como um pastor de ovelha, é um zelador e também um guia que cuida, que apacenta, e cuida das ovelhas no aprisco. Um discípulo verdadeiro age como um pastor de ovelha, com cuidado e responsabilidade para garantir a segurança do rebanho, orientando para mantê-lo viva. Professores, é esse nosso papel. Professores de escola dominical, professores, liderança. Qualquer crente tem que agir. Para ser um verdadeiro discípulo, tem que estar cuidando das ovelhas, cuidando dos outros, para garantir a segurança de todos e a orientação para que mantenha, não escandalizada, mas firme na fé. A liderança deve alimentá-las com a palavra de Deus e ser capaz de ajudar a aumentar a fé de suas ovelhas. Pedro elenca uma série de atividades próprias da liderança que cumpre corretamente seu chamado. 3.3 assim: como um samaritano na rua. Servir não diz respeito às quatro paredes de uma igreja, mas mostrar o amor e misericórdia de Deus em qualquer lugar. Nós agora, tudo nós é só igreja, só a igreja. Às vezes é preciso também, às vezes não é preciso não ficarmos ali só entre quatro paredes. A essência do cristianismo é servir ao próximo. Quer saber como herdar a vida eterna? É uma pergunta que eu estou fazendo. Ver onde você se encaixa dentro da parábola que Jesus contou do bom samaritano. Você se encaixa como sacerdote, como levita? Ou você se encaixa como cristão? Ou você tem as qualificações que Jesus mostrou naquele samaritano para poder fazer com que aquele homem que lhe perguntou quem era seu próximo entendesse que seu próximo não precisa ser aquele que está dentro da igreja. Não precisa ser aquele que está ao seu lado, mas aquele que está necessitando da sua ajuda, do seu serviço. Então apenas o samaritano serviu aquele que estava ferido na estrada. Como você tem se comportado como cristão? Então enquanto o sacerdote e o levita sequer pararam para socorrer aquele homem,
E nós vivemos isso e dizemos que estamos certos. Quero pedir a vocês para que na próxima aula esteja comigo. Vamos para a conclusão. Quando entendemos o que significa servir, estamos conscientes de que este é o chamado primordial do ministério cristão, tendo Jesus como nosso principal exemplo. Agradeço de coração, internautas, professores, professoras, e aguardo vocês na próxima aula. E até lá, na paz do Senhor. Amém.